Shalom Adonai. Nós estamos dando início hoje à aula de número 6 da revista a qual eu sou comentarista, Fundamentos da Fé Cristã, parte 2. A lição de número 6 do nosso trimestre corrente, que estamos estudando vários temas que compõem o fundamento da fé cristã dentro da proposta da revista, que é uma proposta também da educação cristã da Igreja Unida e Convenção Unida Internacional. Nós hoje iremos estudar nesta revista de estudos bíblicos sobre evangelismo. Esse é o tema da nossa lição de número 6 do nosso trimestre corrente. Hoje, então, o nosso tema se encontra em lição na página 34 da revista, que fala, que está exposto, está discorrido, abordado e analisado sobre o tema evangelismo. Quando nós falamos sobre evangelismo, nós estamos falando sobre a magna ação da igreja, a ação que movimenta a igreja, a ação que é o cerne da ação e missão da igreja na face da terra. Evangelismo não é apenas uma prática, evangelismo não é apenas uma ação, evangelismo é a missão central da igreja na face da terra e, inclusive, é uma ordem imperativa dada pelo próprio Cristo, que está implícita, documentada, registrada nos evangelhos. Muito claramente, Mateus expôs as palavras de Jesus quando ele está se despedindo e diz em Mateus capítulo 28, ide e ensinai a todos os discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa era uma ordem, ir e ensinar. Já em Marcos, capítulo 16, versículo 15, a ordem é ir e pregar. Ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Então, se em Mateus a ordem é ide e ensinai, fazendo discípulos de todas as nações, em Marcos é ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Uma ordem que também foi reenfatizada no evangelho de Lucas, também lá em Lucas capítulo 24, versículo 47. Também assim enfatizou João quando ele explicita sobre a ação do bom pastor. Também podemos aqui acrescentar que todo o livro de Atos dos Apóstolos é um documento não só da história da igreja cristã, mas da ação da igreja crescendo através da pregação do evangelho, de cumprir o ide e de cumprir a missão de evangelizar e alcançar e conquistar vidas para Cristo, de expandir o reino de Deus. Então, aqui eu coloco o conceito e a origem do evangelismo como o primeiro tópico, o tópico de número 1 da lição, que eu aqui acrescento e escrevo, além do que já aqui abordamos, que o evangelismo ele é uma síntese do evangelho, é a prática da missão direta do evangelho, que é o anúncio das boas novas e que é também, de uma forma muito objetiva, a origem máter da razão e da existência do evangelho.
porque o Evangelho, enquanto biografia de Cristo, é a proposta de apresentar as boas novas de Cristo para as nações. O Evangelho foi escrito com esse propósito: narrar, descrever, documentar, historiografar de uma forma clara, objetiva e distinta a ação de Cristo ao implantar o reino de Deus na face da terra, a cumprir a sua missão, que era e é também implícita no Evangelho, alcançar almas, vidas para Cristo enquanto Salvador da humanidade. Vemos também que o caráter universal do Evangelho justamente está muito claro na Bíblia. E a Bíblia nos confirma e declara em todos os sentidos que os homens, que a humanidade, ela se encontra na condição de pecaminosidade, necessitando assim de uma reconciliação com Deus, necessitando assim de alcançar a salvação. E o único meio, forma de alcançar a salvação é através de ouvir a palavra de Deus, como o próprio apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 10. E nós temos claramente que ninguém vai vir ao Pai se não for através de Cristo. E a única forma de conhecer a Cristo é pelas Escrituras, pelos Evangelhos. Então, o caráter universal do Evangelho é este: levar Cristo às nações. A evangelização é o proclamar, é o transmitir à humanidade a mensagem salvífica de Cristo. Essa é a tônica da evangelização. John MacArthur, em um dos seus livros, vai dizer que a evangelização não é apenas uma atividade incidental. Não é? O que ele quer dizer com isso? Não é apenas uma atividade que ocorre normalmente, de uma forma até natural, mas ela é a atividade que deve reger a igreja. Ele vai colocar aqui o que deve ser a mais urgente tarefa da igreja. Quase todos os exercícios espirituais que fazemos juntos, diz John MacArthur, como membros do corpo de Cristo, ainda pode fazê-lo no céu, louvando a Deus, desfrutar de comunhão com outros, saborear a riqueza da palavra e celebrar a verdade juntos. Mas a oportunidade de proclamar o Evangelho aos perdidos somente pode ser feita aqui na terra, e é a missão confiada por Deus através de Cristo para a sua igreja, e que nós, enquanto corpo de Cristo, igreja e discípulos de Jesus, devemos cumprir. Vemos também, já no tópico 2 da nossa revista, falando sobre a importância do anúncio do Evangelho. Então, esse tópico, que é o segundo, inicia-se assim escrito, ou eu começo a tratar da tarefa e a ordem imperativa que já até mencionei, que está registrada em Marcos capítulo 16, versículo 15. O versículo e o texto-chave da evangelização. Mas também está retificado, não é? Em Mateus capítulo 28, 19. Mas o texto máter, áureo, de todo o cânon sagrado, o João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, deve ser cumprido através do quê? Da nossa ação de anunciar esse amor, de anunciar a grande prova de amor que Deus fez para conosco, como o próprio apóstolo Paulo responde em Romanos 5, versículo 8, quando diz que Deus prova o seu amor para conosco, tendo dado seu Filho
para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Além disto, nós vamos ver também nesse tópico, aqui eu acrescento e comento dizendo o seguinte, que ele quer, quem? Cristo, Deus, que todos os homens de povos, tribos, nações venham a saber da missão que ele cumpriu. Cumpriu de resgatar a humanidade, cumpriu de reconciliar a humanidade com Deus, cumpriu de ser a nossa propiciação, ser o Salvador, ser aquele que nos justifica e se tornou o nosso justificador. Também é aquele que não somente essa ação salvífica, que engloba a ação dele enquanto nosso sotero, nosso Salvador, mas também aquele que nos convoca, nos comissiona para anunciar essas verdades. Então, é uma obrigação de todo salvo. Todo salvo em Cristo Jesus tem por obrigação anunciar o Evangelho. Olha o que o apóstolo Paulo exclama em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Ai de mim, se não anunciar, se não pregar o Evangelho. Ele também vai dizer muito claro, Jesus, nas suas últimas palavras, quando ele está lhe dando as últimas instruções para os seus discípulos, antes da sua ascensão, como está registrado em Atos 1, versículo 7 e 8, que os discípulos estavam preocupados em quando é que o Senhor ia restaurar o seu tempo a Israel. E aí ele vai responder aos seus discípulos, não ficais preocupados com tempos, horas, que eu hei de restaurar o meu reino a Israel. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então ali ele está convocando a sua igreja, os seus discípulos, que nesse momento não é igreja ainda, os seus discípulos, para cumprir a missão de testificar. E mais à frente, o apóstolo Pedro e João são levados à presença do Sinédrio, das autoridades romanas, e eles vão responder que não podiam deixar de falar tudo que viram e ouviram. Por quê? Porque esta era a missão magna de um testemunha, de um mártir, martiria, termo utilizado no grego para testemunha. Falar o que vê e ouve perante o tribunal. Vemos também aqui que no tópico já de número 2, o subtópico que é o 2 do capítulo, ou do tópico 2, que vai dizer que é uma responsabilidade e um desafio de todo crente. O evangelismo e a prática da evangelização, enquanto responsabilidade, é porque foi nos entregue essa tarefa, essa missão, para que esteja ela sobre a nossa incumbência. Cabe a nós cumprir esta ordem dada pelo nosso Senhor, pelo nosso Salvador e pelo nosso Mestre. Também, além disto, eu vou escrever aqui que a evangelização, ela é uma obra que possui seus desafios. Claro, todo o trabalho missionário, evangelístico, ele tem os desafios porque está confrontando todo o reino das trevas, o reino do mal e todo o exército de Satanás. E aí ainda vou escrever aqui que as dificuldades que surgem, elas se constituem em desafios a serem vencidos, obstáculos a serem ultrapassados. Devemos ser conscientes de que vale a pena enfrentar todos os desafios para encontrar a ovelha perdida.
para ir atrás daquela que se perdeu ou daquela que ainda não ouviu falar de Cristo. Pensamos muitas vezes que com a expansão tecnológica, com o redimensionamento da mídia, hoje todas as nações, povos, tribos, línguas, etnias já alcançaram o conhecimento do Evangelho. Mas quem pensa assim está errado. Quem pensa desta forma não está corretamente pensando. Porque, na verdade, ainda tem muitos povos, línguas, tribos, nações que não ouviram e nem sequer pensam na existência de Cristo e que precisam, de uma forma ou outra, receber a porção viva do Evangelho e conhecer a Cristo. E essa responsabilidade, esse desafio, essa oportunidade está sob os ombros da igreja. Outra importante ressalva, que agora já está no terceiro tópico da nossa lição, é as qualificações de um ganhador de almas. Todo o evangelista, que é aquele que ganha almas, ele precisa ter algumas, vamos dizer assim, qualificações inerentes. E deve primar por algumas qualificações. Primeira, ser um cristão confesso. Um cristão que confessa Cristo como seu Senhor. Segundo, ter um fiel testemunho. Ter uma vida de um testemunho fiel. Que a sua própria vida já evangeliza através do seu testemunho. Também ser aquele que cumpre e anuncia a palavra de Deus através das suas, não somente da sua vida pessoal, mas através das grandes ações e intervenções de Deus na sua vida, que identificam que ele é uma pessoa abençoada porque está em Cristo e Cristo está nele. Outra questão que eu coloco aqui também é que aquela pessoa que tem experiências com Deus, é aquela pessoa que contempla ao benefício e a importância viva do entendimento e da compreensão da palavra de Deus, que domina a palavra de Deus e valoriza a palavra que está em suas mãos. E também aquele que cumpre a missão de falar, anunciar tudo que tem visto e ouvido através do mover e do intervir do Evangelho. E eu ainda poderia colocar aqui outras qualificações como uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de busca do conhecimento de Deus, como falou o profeta Oséias, procurai e buscai conhecer ao Senhor. Uma busca constante de conhecer a Deus, não somente através da sua palavra, não somente através do conhecimento das Escrituras, mas através da experiência com Deus, através de uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de submissão e uma vida de fidelidade. Vemos também, aqui já no tópico 2, ou subtópico 2 aqui do tópico 3, que eu vou falar que a oração e o conhecimento da palavra de Deus, como uma qualificação, ela tem um sentido. A vida de oração, a vida de integral comunhão com a palavra de Deus, como já até mencionei, mas muito mais que a oração e a comunhão com a palavra de Deus. É o amor pelas almas, é o amor pelas vidas, é o amor por aqueles que estão perecendo
que estão com sede de salvação, sede de uma saída, de uma oportunidade, de um caminho e precisam de um socorro, precisam de encontrar-se com Cristo, precisam de mudar o sentido da sua vida. E a única forma, o único meio é encontrando Cristo e estando à mercê de uma vida com Cristo que só pode ser conquistada pela palavra, e nós somos os incumbidos a levar essa palavra a essa multidão que perece e que espera de nós para podermos levar até eles a palavra viva e eficaz. Vemos também aqui agora, já partindo para o tópico de número 4, as modalidades de evangelismo e as estratégias. Nós temos hoje várias modalidades de evangelismo e estratégias. Porém, vamos iniciar desde lá do evangelismo raiz, aquele evangelismo pessoal, aquele que do contato pessoal, de levar através do diálogo, da conversa, a pessoa ao conhecimento de Cristo. Mas também temos o evangelismo em massa, não é? E aí eu vou dar um exemplo aqui de Filipe, que primeiro lá em Samaria anunciava às multidões, aos habitantes de Samaria, Cristo. E a Bíblia diz em Atos capítulo 8 que os cegos enxergavam, os paralíticos andavam, os mudos falavam, os surdos ouviam, e havia grande alegria na cidade. Porém, o Espírito lhe comissiona e lhe dirige até o deserto. Agora ele vai fazer um evangelismo pessoal, alcançar somente aquele eunuco, aquele alto serviçal da rainha de Cândice, que estava ali esperando por alguém que viesse e lhe interpretasse o texto que ele lia, que era o rolo do profeta Isaías. Vemos também que, além do evangelismo pessoal, o evangelismo em massa, temos outras práticas, como, por exemplo, utilizadas hoje como evangelismo midiático, evangelismo pelas redes sociais, pela mídia, evangelismo nas faculdades, nas escolas, no serviço, nos ônibus, não é? Uma série de meios e formas de evangelismo urbano, de evangelismo social, de evangelismo que alcança a sociedade através de vários meios, formas, maneiras, provendo para a sociedade uma ação evangelística que não somente vai contemplar redes sociais, mas vai contemplar várias estruturas da sociedade, como, por exemplo, alcançar a sociedade carente, pessoas carentes da sociedade, com entrega de cestas básicas, com entrega de alimentos prontos, como o sopão e o marmitex, outros meios de alimento, mas antes disso, uma pregação, antes disso, um anúncio do evangelho. É uma estratégia, é uma forma de alcançar vidas para Cristo. As estratégias de evangelismo, eu vou colocar aqui, que devem estar contextualizadas com a nossa realidade. Existem estratégias chaves, como distribuição de folhetos, diálogo sobre determinado assunto, reunião com amigos e vizinhos, culto no lar, usar camisetas, objetos com mensagens evangelísticas, não é? Além disso, teatro, grupo musical, vários meios, formas hoje estão disponíveis a nós, não só pessoalmente, mas midiaticamente pelas redes sociais, com banners, com postagens de banners, com postagens de frases,
de versículos, de vídeos com mensagem verbal, não é? Anúncios de cultos, de ações evangelísticas. Hoje nós temos meios de comunicações apurados nas redes sociais, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, Instagram, Telegram, para enfim, podermos praticar a ação da evangelização, a ação evangelística. As missões transculturais ainda é uma urgência da igreja e deve ser uma prática ainda a ser conservada e praticada. E aí eu vou colocar aqui, depois que eu falei, que eu acabei de falar e explicitar sobre missões urbanas, aí eu vou colocar agora missões transculturais, que são aquelas missões que rompem as nossas barreiras culturais, que são aquelas missões que alcançam outras nações, aquelas missões que vão ser o grande marco, e são o grande marco da igreja, de levar Cristo a povos ainda não alcançados. Não é? Romper essa barreira de sair da sua nação, da sua cultura, da sua realidade e ir a outra realidade, outra cultura, outra nação, outro povo e anunciar as verdades contidas do Evangelho a esses povos. As missões transculturais, elas são aquelas que rompem, como eu coloco aqui, as barreiras culturais e linguísticas. São aquelas que nos permitem entrar uma cultura diferente e proporcionar a esta cultura o conhecimento do Evangelho. A esse povo, o conhecimento do Evangelho. A essa nação, o conhecimento vivo e eficaz da palavra de Deus. Então a igreja tem essa missão relevante, uma missão que é distinta de romper as barreiras e romper os horizontes da sua própria cultura, da sua própria região geográfica, do seu próprio contexto físico e ir para outros contextos, outras regiões, outros povos, outras nações, com a missão mais arrojada que a missão transcultural. Claro que uma missão transcultural requer investimento, uma missão transcultural requer preparo, formação, aperfeiçoamento do missionário que vai ser enviado, requer todo um contexto estrutural para que ela venha se tornar efetiva e real, para que venha se cumprir. Precisa todo um projeto a ser elaborado, a ser estudado, mensurado, um investimento, uma preparação para depois então ocorrer o envio, a instalação do missionário nessa outra cultura, nesse outro povo, nessa outra nação, para então ele ir cumprindo a sua tarefa, a sua missão evangelística. Agora vamos para os subsídios teológicos que eu incluo sempre nas nossas revistas de professor. O primeiro subsídio teológico que nós temos desta lição, ele é um subsídio de ordem bibliológica, que está na página 37, aonde eu falo do método de evangelização de Jesus, não é? O método de evangelização de Jesus, até como mencionou em um dos seus livros, Plano Mestre de Evangelismo, o Robert Coleman, ele vai dizer que tudo começou quando Jesus convocou alguns homens e os convidou a seguir. Não é? Este era o ato suficiente para revelar o rumo e a estratégia evangelística que seria executada. Mas o grande cerne do método de evangelização de Jesus foi o contato
pessoal. Levar as pessoas através do diálogo, através do ensino, através do seu querigma, dessa mensagem evangelística do reino de Deus, alcançando não só de uma forma pessoal a pessoas distintas, mas a pessoas de todas as classes, de todas as realidades sociais, culturais, religiosas, e também algo que marca a metodologia evangelística de Cristo, que ao mesmo tempo que ele anunciava para a todos que vinham até ele, para os povos, para o público, ele também anunciava numa casa, como a casa de Zaqueu, mas também confrontava a grupos facciosos como saduceus e fariseus para lhes levar ao entendimento do que era realmente ser um servo, ser um religioso, ser um cristão. O que era cumprir a verdadeira lei de Deus. O principal mandamento da lei, que ele mesmo vai expressar, olha, o principal mandamento da lei é o amor, é o perdão, é a reconciliação, é a vida de verdade interna e externa perante Deus. Em outras palavras, que ele quis levar aos grupos de fariseus, saduceus, escribas a compreenderem. Mas aqui também eu vou incluir neste subsídio bibliográfico e bibliológico, melhor dizendo, que Jesus tinha a proposta não só de ensinar, mas também de mostrar o que era amar, o que era perdoar e o que era ter uma vida com Deus. E aí eu concluo aqui dizendo que o modo espontâneo de Jesus dedicar sua vida àqueles que desejava treinar era impressionante. Ele treinou, esses 3 anos de ministério dele foram 3 anos também de ação enquanto dedáscalos, ou seja, mestre. E existe uma expressão no grego, dedáscalos mu, mestre por excelência. E ele treinou, instruiu, preparou, aperfeiçoou para que depois da sua ascensão, os seus discípulos, aquele colegiado de apóstolos, não só eles, mas também todos que já tinham sido alcançados, como os 70, os 120, um verdadeiro exército, viesse então a cumprir uma missão impactante de levar a palavra viva e eficaz de Cristo às nações. Cumprir a tarefa, cumprir a resposta que ele já tinha entregue. Reflitamos a questão da importância desse treinamento. Primeiro treinou os 12, e esses 12 geraram 70. E esses 70 foram enviados. Mas de repente, lá no Pentecoste, no cenáculo, já vai estar reunido 120. E os 120 que saem do cenáculo, não saem só 120, porque depois da pregação de Pedro no dia de Pentecostes, após eles receberem a efusão do Espírito Santo, é acrescentado agora 3.000. E esses vão gerando. Então a igreja é um verdadeiro gerar de almas, de vidas, através do Evangelho. Agora, nós vemos também aqui um subsídio teológico na página 39, com o título Os Componentes Essenciais da Mensagem do Evangelho. E aí, utilizando o livro de John MacArthur, nós podemos ver que aqui a seguinte explanação sobre esse tema
relacionado com evangelismo. John MacArthur diz que o evangelho não é uma mensagem que pode ser encapsulada, mas resumida e envolta em plástico e em seguida oferecida como remédio. Não. Ela tem que ser algo que é central, essencial, real, vivo para a vida das pessoas. Então ele vai continuar aqui que há pecadores terríveis que precisa ser dito que Deus, com sua misericórdia, providenciou um meio de resgate e libertação. E aí eu concluo aqui esse comentário que já está completando o horário nosso da aula, com a seguinte expressão e frase: no dia de Pentecoste, Pedro pregou: arrependei-vos e sejam batizados, cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. João escreveu: aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O escritor da carta aos Hebreus diz que Cristo tornou-se o autor da salvação eterna para que todos os que nele crê, ou seja, todos os que seguem ele, todos que vêm até ele, venham para lhe obedecer e servir. E eu concluo e resumo todo esse comentário dizendo: evangelizar é vivenciar o evangelho em toda a sua plenitude e cumprir a missão magna entregue e delegada por Cristo a nós, e sermos assim um corpo gerador de corpos, de vidas, de almas para Cristo. Obrigado a todos.